Bom, se temos energia hoje é porque alguém desenvolveu essa tecnologia. E esse alguém foi Nikola Tesla. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Vou contar a história dele para vocês. Quer saber um pouco mais sobre ele? Então fique ligado! Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje nós vamos contar um pouco da história de Nikola Tesla, o responsável pela corrente alternada e de trazer energia para as nossas casas, que consequentemente foi o responsável por trazer um monte de tecnologia juntamente com a corrente alternada. Bom, ele é um homem que nasceu em 1856, ou seja, já tem um tempinho aí, né, gente? Ele nasceu numa data muito importante para mim, que é o dia 10 de julho. E o interessante é que a mãe dele era um tanto que engenhosa. Ela fazia ali alguns mecanismos, inventava algumas engenhocas para ajudar nas atividades domésticas. Então, Tesla não roubou, ele herdou. Com uma mãe toda cheia de ideias e de invenções, com certeza traria alguém de... Não imaginaria que seria alguém de tamanha importância para o mundo, mas com certeza ajudou bastante ali no desenvolvimento desse conhecimento dele, dessa vontade, né, de inventar. Não é à toa que ele foi responsável por 700 invenções patenteadas no mundo. Mas assim, o que deixou ele mais conhecido foi a corrente alternada. Mas antes de falar sobre isso, vamos voltar lá à infância dele. Ele tinha um irmão que ele acreditava ser melhor do que ele, porém seu irmão morreu em um acidente causado por ele. Ele jogou uma pedra no cavalo que o irmão tava e o irmão caiu e assim morreu. E talvez seja pelo fato da culpa, ele achava que tudo que ele fazia, o irmão dele poderia ter feito ainda melhor. O que poderia ter causado um incentivo maior para ele se dedicar mais ou algo do tipo. Não se sabe, né? Afinal de contas, o irmão dele não estava vivo para provar essa teoria dele de que o irmão era melhor. Mas já na adolescência, ele desenvolveu um mecanismo com insetos que geravam energia. Só que um amigo, um colega de escola, destruiu. E Tesla teve muita dificuldade aí com parcerias, vamos dizer assim, ao longo de sua vida. Ele formou em engenharia elétrica depois de um tempo, fez física, matemática, formou em engenharia elétrica e começou a desenvolver a rotação do campo magnético, onde geraria a corrente alternada. E foi daí que ele foi convidado para trabalhar na empresa de Thomas Edison. A cidade dele era Áustria-Húngaro, que hoje é a Croácia. Então, ele sempre teve vontade de ir para os Estados Unidos e ele teve essa oportunidade de trabalhar lá com Thomas Edison, que era alguém que ele considerava bastante, já que Thomas Edison também era voltado mais para o lado da elétrica. E assim foi para Nova York e começou a trabalhar com Thomas Edison lá na empresa dele. E aí aconteceu um infortúnio ali, porque Tesla propôs uma solução para um problema ali da fábrica de Thomas, e Thomas, meio que cético de que ele conseguiria, prometeu uma quantidade de dinheiro lá se ele conseguisse fazer. Então Tesla foi lá, fez e entregou para Thomas, e Thomas não quis cumprir com a palavra e entregar esse valor para ele. E foi aí que ele pediu demissão e acredito que começou aí a rixa entre os dois.
ele continuou a desenvolver a sua tecnologia de corrente alternada, mas assim, o importante saber é que Tesla tinha um pensamento um tanto que para a sociedade, tanto é que o sonho dele era gerar energia para toda a humanidade sem custo algum. Seria meio que aí nosso Wi-Fi, só que de energia, onde a energia viesse pelo ar e as pessoas pudessem utilizar dela. Esse sempre foi o intuito de Tesla. Mas assim, ele desenvolveu a tecnologia de corrente alternada, teve um sócio e aí eles começaram a desenvolver ali, a fornecer corrente alternada. Como a corrente alternada ela é mais fácil de envio à distância. Se vocês não assistiram um vídeo sobre corrente contínua e corrente alternada, recomendo vocês que assistam. Foi o vídeo anterior a esse. Então assim, com isso gerou aquela disputa, porque Thomas trabalhava com corrente contínua, ele vendia corrente contínua. E aí chegou Tesla oferecendo a corrente alternada. E aí ele teve aquela guerra ali de correntes. Thomas Edison chegou a matar animais, elefantes e animais para mostrar, para fazer campanha contra a corrente alternada e mostrar que a corrente alternada era super perigosa e que não compensava utilizar ela, e sim a corrente contínua com que ele trabalhava. Então, por isso tem aí essa guerra de correntes. Mas, na verdade, Tesla não se importava muito com isso. O que Tesla queria era que todo mundo tivesse acesso à energia. Então, assim, ele continuou fazendo suas invenções, ele inventou um monte de coisa, gente. Inclusive, o rádio sem fio, o radar de submarino, ele gerou ali um conhecimento a respeito disso. Ele chegou a criar, mas não era esse nome e não deram muita importância e depois desenvolveram novamente. Mas ele chegou a desenvolver um radar submarino, sem contar inúmeras outras coisas. Mas assim, voltando lá, a corrente alternada, ele tinha seu sócio que produzia essa corrente alternada. E aí esse sócio simplesmente virou para ele e falou assim: olha, a situação tá difícil, tá complicada, não tá rendendo tanto quanto a gente esperava e tal, não sei o que. Fim da história. Tesla, para não acabar com a corrente alternada, doou sua parte para a empresa. Falou: não, tudo bem, eu abro mão da minha parte na empresa. E assim foi passado para trás novamente, né? Porque a corrente alternada continuou ali funcionando, mas ele não recebia mais nada por esse desenvolvimento que ele fez, que ele proporcionou. Só que assim, o sócio dele pelo menos falou assim: olha, te dou a energia que você quiser, você não precisa pagar a conta de energia. E Tesla continuou lá com seus trabalhos, com seu desenvolvimento, com a energia ganha, ou seja, ele tinha toda a total energia que ele quisesse. E foi onde ele teve vários laboratórios, muitos quebraram, assim, pararam de funcionar e tudo mais. E aí ele teve esse laboratório, que foi o último dele, em que ele estava preocupado em desenvolver uma tecnologia que emitisse energia via ar, para todo mundo poder utilizar. Qual era o pensamento dele? A Terra, ela é neutra, ou seja, ela sempre recebe ali porque ela tem ela é neutra, ela tem uma neutralidade ali, e aí é onde as pessoas jogam, que hoje nós temos o fio terra, que é justamente jogar a eletricidade para a Terra, porque como ela é muito vasta, muito grande, então ela absorve essa energia. E Tesla entendeu que ela seria um ótimo meio de enviar energia, de ser condutora. Então, o que é a intenção dele? Ele fez uma antena muito grande e ele energizaria a Terra, a energia daria a volta todinha na Terra e voltaria energizando tudo, o que geraria energia que aí pela antena energizaria todo o ambiente. E ele sempre fazia esses testes e tudo mais, e não é à toa que a cidade onde ele tinha seu laboratório lá era considerada uma cidade fantasma. Por quê?
a Terra ali era toda energizada. Então, se ouvia barulhos de energia, as luzes piscavam e ali tinha toda uma energia em volta ali, magnética. Então, era considerada uma Terra fantasma por causa disso. E até que ele um dia conseguiu fazer com que a energia desse a volta na Terra. E foi nesse dia que deu um estrondo, teve acho que uma região muito grande ali, acabou a energia daquela região ali, e foi onde ele perdeu a alimentação dele de energia, porque aí o cara falou assim, olha, não dá pra eu te dar toda a energia que você quer, você vai acabar com o que eu tô trabalhando aqui, sem contar que você fez a cidade inteira ficar sem energia, a região toda sem energia. Então ele acabou perdendo esse patrocínio de ter energia à vontade. Aí começaram a alimentar. Não, você vai ter só um pouco de energia. E assim foi a vida de Tesla, sempre inventando, sempre desenvolvendo. Não foi nada fácil, ele passou por maus bocados. E uma característica muito interessante de Tesla, diferente de muitos inventores, é que ele não desenvolvia nada no papel. Ele tinha os projetos dele todos na cabeça. Ele fazia todo o projeto, o desenvolvimento, tudo na cabeça. E aí ele só fazia no manual assim, direto, não tinha papel, ele não escrevia, ele não descrevia a ideia dele, nem nada. Ele desenvolvia tudo ali na cabeça e conseguia colocar, e pasme, ele não precisava ficar fazendo vários projetos. No primeiro ali, ele já conseguia todo o mecanismo que ele já tinha imaginado. Por isso, ele não tinha nada escrito. Assim, uma coisa ou outra, quando ele estava trabalhando em laboratórios, que tinham assistentes e tudo mais, precisava, então ele acabava ali escrevendo algumas coisas. Essa capacidade dele, de certa forma, foi bom para ele e ruim para os governantes, que quando ele morreu, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia foram atrás das invenções dele, tentaram pegar ali, mas não tinha papel, afinal de contas tudo era da cabeça dele, né? Então ali ajudou meio que não ser roubado depois de morto. A morte dele é muito triste, ele morreu, gente, como um indigente praticamente. Ele foi achado, né, em um prédio abandonado numa cidade ali dos Estados Unidos. Ele morreu na falência mesmo, ele não tinha nada, estava morando lá naquele prédio abandonado onde ele faleceu. Mas para você ver, gente, ele que contribuiu muito para a sociedade, ele que trouxe todos os benefícios que hoje nós temos, porque se não fosse a corrente alternada, nós não conseguiríamos desenvolver tanta tecnologia quanto nós desenvolvemos hoje. E ele não tinha sido reconhecido ou não soube conseguir monetizar tudo que ele inventava, tudo que ele produzia. Ele foi responsável por 700 invenções patenteadas no mundo e, no entanto, no fim da sua vida, estava morando em um prédio abandonado porque não tinha condições. E ele, gente, para vocês terem uma ideia, ele tinha pensamentos, ele tinha projetos que hoje nós estamos desenvolvendo, e ele já naquela época já conseguia visualizar, já conseguia imaginar tecnologias existentes apenas agora na nossa geração. Outra coisa interessante a respeito dele, a respeito dessa tecnologia que era proveniente do ar, que poderia ser utilizada através do ar, que ele energizou a Terra. Hoje ela é considerada uma possibilidade de bomba, porque como todos os mecanismos têm a ligação terra como para neutralizar, se você energiza um pedaço de terra, igual ele energizou ali na região dele, na cidade onde ele tinha seu laboratório, você consegue destruir todo um mecanismo elétrico ali daquela cidade, computadores e tudo mais. E hoje a gente sabe que se 2 minutos sem energia é capaz de fazer um estrago muito grande em uma nação. Então imagina
uma bomba dessa sem matar ninguém e destruindo o seu país inimigo? Bom, é isso que tem tido uns burburos aí, de que a Rússia tem tentado fazer esse mecanismo para uso de bomba, e os Estados Unidos também tentou ali, através de vasculhar as coisas de Tesla, ver se conseguia descobrir como que ele fez aquilo, como que ele energizou aquele pedaço de terra, que pode ser considerado uma bomba para os dias de hoje. Ali na região onde ele tinha esse laboratório, eles arrancaram ali a antena e tudo mais. Mas essa foi a contribuição de Tesla para a nossa sociedade. Infelizmente, a sociedade não retribuiu a ele no tanto que ele retribuiu para a sociedade, mas o importante é que hoje ele é reconhecido, hoje nós conseguimos ver a importância desse homem, a importância da existência dele, e eu queria muito que ele soubesse que muitas das coisas que ele sonhava já existe, apesar de que o orgulho dele seria com que todos pudessem ter energia, que todos pudessem ter acesso a esse privilégio. E que hoje em dia até que tá quase assim, embora ainda é necessário pagar. Ele queria que não fosse pago nada, que fosse pelo ar mesmo. Então é essa a história de Tesla. Espero que tenha gostado, e se você curtiu aí o que Tesla fez, a ideia, a ideologia de Tesla, os pensamentos dele, então deixa o seu like aí no vídeo, deixa seu comentário também a respeito dessa história, a respeito desse homem incrível que foi Tesla. E se você ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Vai ali no se inscrever, aperte no sininho para receber novos vídeos, que nós vamos sempre estar falando aqui dessas pessoas super importantes para a ciência, que fez com que hoje nós tenhamos a tecnologia que nós temos hoje, e também vamos falar um pouco mais sobre essas tecnologias e desenvolver nossos próprios projetos e protótipos. Então fico te esperando no próximo vídeo, tá bom? Até lá!